Esse vídeo é sobre como você tomar decisões financeiras fundamentadas. E você toma decisões financeiras o tempo inteiro na sua vida. Aquela compra da moto, do carro, da casa, aquele parcelamento que você fez no cartão, aquela compra que podia ser à vista, com desconto, ou parcelado, sem desconto. Tudo na vida é uma decisão financeira. Tudo que a gente gasta, sempre que a gente está gastando é uma decisão financeira, porque o dinheiro tem um valor no tempo. Então, quando a gente entende que o dinheiro tem um valor no tempo, você sabe que hoje o dinheiro vale uma coisa. Daqui a um ano, aquele mesmo dinheiro vale outra coisa. Por exemplo, R$ 1 milhão hoje é uma coisa, R$ 1 milhão 5 anos atrás é outra coisa completamente diferente. O milionário de 1960 não é o milionário de 2024. De forma alguma. Então, o dinheiro tem valor no tempo e por isso, inclusive nas decisões pequenas de um ano, decisão de 10 anos, pequenas mais ou menos, mas como eu falei de um longo prazo, mas nas decisões de qualquer período, você tem que saber fazer uma análise, tá? E essa é a meta desse vídeo, é te mostrar de forma prática como é que você faz esse tipo de comparação, para que não seja algo penoso, algo impossível, para que você não precise chamar um consultor financeiro para te ajudar a tomar essas decisões. O objetivo é te dar essa independência. E minha meta é sempre te dar independência. Tá? Inclusive, é a minha meta do meu treinamento completo de investimentos, que é o método C3. E as inscrições estão abertas somente até sexta-feira. Minha meta é te dar tudo o que você precisa para você conseguir tomar as decisões de uma forma completamente independente. Por isso que a gente tem três pilares. Primeiro é você conhecer os investimentos, conhecer o mercado financeiro. Depois você começa a comparar os investimentos, depois que você conhece eles. E só então você monta a sua carteira. Só então você investe. Ah, mas eu já tenho uma carteira, não tem problema. Você vai conhecer os investimentos, vai comparar e vai fazer as realocações. Que você vai perceber que tem muito investimento que às vezes não faz nenhum sentido para você. Tá? Então, minha meta é sempre te dar independência, por isso que eu tenho um treinamento sobre investimentos que temos alunos extremamente satisfeitos. Você pode ser o próximo aluno ou a próxima aluna, você só precisa clicar aqui no link da descrição, tá? As turmas fecham sexta-feira. E te dando independência sobre decisões financeiras, a gente tem lá no treinamento também bastante coisa sobre isso, mas a gente vai fazer uma pincelada aqui direto no Excel. E o seguinte, tudo é uma decisão financeira. Imagine o seguinte, você tem duas opções. A primeira opção é você, vou dar mais um aqui, né, para ficar melhor para vocês. A primeira decisão é você investir num investimento que paga 10%. A segunda opção é você investir num investimento que paga 12%. Ceteris paribus aqui, né, tudo mais constante. E aí, qual você escolhe? Se é idêntico, você vai escolher o que rende mais. Essa é a decisão simples, fácil, que você tem que começar a tomar em várias coisas da sua vida. Escolher sempre aquela coisa que rende mais. Ou então, se for uma dívida, né? Aqui é um investimento, vamos lá. Investimento. E se for uma dívida, né? Eu tô falando isso, é praticamente, né, uma coisa mais lógica do mundo para algumas pessoas, mas eu preciso colocar isso aqui na mesa. Se for uma dívida, você vai escolher a dívida mais barata. E aí o que muita gente não entende é que, por exemplo, uma compra parcelada é uma dívida. Quando você vai lá e passa o cartão, é uma dívida. Não, de Matos, não é não, porque é sem juros. E aí que eu vou te dizer, seguinte, se tem um desconto à vista, se aquela compra você pudesse pagar no Pix ou no boleto e tivesse um desconto, e esse desconto não existe quando você parcela, nesse cenário existe um juros. Existe um juros embutido. Só que não te dizem que tem um juros, eles dizem que tem um desconto à vista, igual o boleto do condomínio tem um desconto à vista. O desconto à vista é o preço que é justo. Não é desconto, é o preço que é justo, é o preço que a pessoa aceita vender, é o preço que o condomínio aceita receber. Se você perde esse desconto, é um juros embutido. Então, por isso que é o seguinte: você podia fazer uma compra lá que era R$ 1.000. R$ 1.000 à vista, em uma só vez. Ou você pagar 12 parcelas de R$ 95, por exemplo. Totalmente normal. Aqui no final, quanto você vai pagar? 1.140. Ou seja, isso aqui era para ser um desconto à vista, R$ 1.000. Ou então 12 parcelas de 95.
Mas na prática, ele vai te dizer o seguinte: olha, estou te dando um desconto de 14%. Mas ele não está te dando um desconto de 14%, ele está te cobrando uns juros. E é aqui que a gente começa a tomar decisões financeiras. Como é que você vai saber se vale a pena pagar isso aqui à vista ou se vale a pena você pagar o parcelado? Essa decisão você também toma quando você vai lá pagar o IPVA do seu carro, o IPTU da casa, né? Sempre tem uma opção à vista lá com 10% de desconto. Será que vale a pena? E a gente vai falar sobre essa primeira decisão aqui. Uma parcela de 1.000, pum, de uma vez, ou 12 de 95. Inclusive, quem for entrar no meu treinamento, tem isso aqui também lá, viu? Tem esse aqui também lá. A Hotmart cobra uma taxa para poder parcelar. Então, o parcelado é mais caro, é a mesma decisão. Eu vou te mostrar isso aqui da mesma forma. Uma parcela de 1.000 ou 12 de 95. Qual os juros que está embutido? No Excel, você consegue fazer isso de uma forma bem simples, que é a fórmula taxa, né? Aí você talvez não queira fazer, mas você vai simplesmente perceber o resultado que vai dar aqui. Eu coloco quantos períodos a gente tem, depois eu coloco qual que é o valor mensal, né? Depois o valor presente, né? E aqui vai dar, eu tenho que colocar negativo no valor presente, senão, né, vai dar tudo errado. E no final vai ter zero. E você descobre que aqui tem uma taxa de 2,08% ao mês. Olha isso, 2,08% ao mês de juros. Você olha aqui os 14%, aí você fala, ah, mas 14%? Ah, né? Eu não vou, acho que eu vou parcelar. E olha só, você estaria sendo cobrado em 2,08% de juros. Aí você fala, de Matos, mas eu não tenho o dinheiro? Você não tem aquele investimento? É, eu tenho investimento, mas ele não está livre. Mas, pois é, quanto que o seu investimento está rendendo hoje? Essa é a pergunta. Quanto que o seu investimento rende hoje? Se você vive no planeta Terra, no máximo você vai estar rendendo algo seguro 1%, tá? Aquele negócio de 10%, gente, é golpe, tá? Não sei, às vezes precisa falar. 10% ao mês é golpe, beleza? Não tem outra palavra para isso. Depois você vai descobrir que é golpe. Espero que não. Não entre em 10% ao mês. 1% de rendimento. Então, se você tem um juros de 2% e um rendimento de 1%, o que que você vai fazer? Se isso aqui não for sua reserva de emergência, se isso aqui não for sua reserva, você vai tirar desse lugar aqui para pagar à vista com desconto. Isso é uma decisão financeira fundamentada, fazendo conta, descobrindo quanto de juros tem. Como é que você simplifica isso? Você pode simplificar de uma forma para fazer uma decisão rápida. Pô, 14% de uma vez, ou então 12 parcelas, né, de um valor que está 14% maior. Aí você já pensa assim, 14% é mais do que 1% no mês, não é? É mais do que 1% no mês, fazendo a conta de padeiro. 12 meses, 14%. Então você já viu que é mais de 1% aqui. E aí você já descobre que o seu rendimento não está em 1%, seu rendimento está lá em 0,8%. Então é óbvio que o seu investimento rende menos do que os juros que você vai pagar nessa operação. E a gente está falando isso aqui para esse valor, mas quando você vai comprar aquele carro, né, que é 100 mil, é a mesma coisa. 100 mil ou 48 parcelas aqui de 1.200, tem umas coisas assim, né? De 1.200 não, de 3.200. Vamos chegar num valor aqui que faça sentido no final. Ó, uma parcela, não, claro que não, né, de Matos? Teria que pegar um valor real aqui. Eu não tô lembrando dos outdoors, sempre tem um Renegade de 100 mil, tava aparecendo um painel aqui em Brasília esses dias, ó. Vamos pôr aqui, ó, só para vocês verem. Nunca é assim, né? Normalmente você tem uns juros aqui de, vamos fazer um atingir meta aqui, talvez, de 1,5. Então é 2.800. Tá bom. Vamos fazer essa suposição aqui. Você tem lá um juros de 1,28. 1,28. Isso aqui é um juros difícil de encontrar hoje em dia, tá? Quando você vai lá na concessionária. Difícil, mas vamos supor que tem isso aqui. Ah, e tem outra coisa, eu vou deixar aqui anotado, que é aquela quando o cara fala que é taxa zero, né? Não tem gente que fala que é taxa zero, e aí eu vou te ensinar a fazer essa conta e descobrir realmente se é taxa zero, que é exatamente isso aqui, tá? É exatamente isso aqui. Quanto seria à vista? Ah, beleza. Quanto é parcelado? Tanto.
Aí você já vê que tem um valorzinho a mais ali, né? Então, você já descobre, aí você consegue calcular quanto que é de fato essa taxa. Não é porque o cara fala que é taxa zero, mas nunca é, porque tem sempre uma taxa de abertura de cadastro, tem sempre uma taxa de relacionamento do cliente, tem sempre uma tarifa lá do banco que envelopa a operação. Mas isso aqui é o que você tem que saber. Tem uma coisa que é 100 mil à vista ou em 48 parcelas de 2.800. Você descobre que tem um desconto à vista aqui de 34%. E aí, você tem os 100 mil, você tem lá um patrimônio de 600 mil. Aí você poderia tirar os 100 mil para comprar. Quanto que esse patrimônio está rendendo para você? 0,8%. Algo por aí. Você poderia ir lá e sacar um pedacinho desse cara aqui para fazer aquela compra e evitar uns juros de 1,28. Eu sei que para muita gente isso é uma coisa, um crime. Nossa, mas eu vou tirar 100 mil do meu patrimônio. Mas olha só, se você não tira, você perde dinheiro. Seu investimento cresce 0,8, aí imagina só uma fatia aqui dos 100 mil, desses 600, né? A gente está falando só dos 100 mil. Esse cara que cresce 0,8, né? Todo mês. E o cara aqui embaixo aumenta 1,28. Então, você está sempre crescendo um pouquinho, o juros está crescendo mais. Cresce um pouquinho, os juros cresce mais. Isso aqui, para, por exemplo, 4 anos, que a gente colocou 48 meses, você perde dinheiro no fim das contas. É simples assim. Ah, mas de Matos, mas se eu tiver uma oportunidade de investimento, eu estou dizendo isso aqui para aquele cenário em que o seu dinheiro está na coisa mais parada do mundo ali, no Tesouro Selic. Ainda mais com a perspectiva de queda da Selic, né? Deve chegar a 9,5 até ano que vem aí. Então, mais com isso. Esse dinheiro que está paradinho ali, ó, já era. Ah, mas de Matos, eu tenho um dinheiro aqui voltado para marcação a mercado, que está num título IPCA 2045. Beleza. Aí é outra decisão financeira, né? Isso aqui eu estou falando para aquele investimento que está rendendo parado ali, ó, 0,8. Se você vai manter aquele dinheiro paradinho ali, por exemplo, no Tesouro Selic, aí você tem que olhar para isso aqui. Você tem que olhar para qual que é os juros que tem nessa operação. Aí você vai conseguir tomar uma decisão mais fundamentada. Nem que você aceite as parcelas. Ah, mas é só 2.800, o outro seria 10 mil. Isso aqui eu pago do meu salário? Tudo bem. Nem que você aceite as parcelas, mas você tem que ter noção que o seu dinheiro que você já tem vai render menos do que os juros que você vai pagar. E este exemplo aqui é idêntico quando você pensa lá no seu IPTU, IPVA. Vamos pôr um IPVA de 4 mil reais e ele te dá a opção de você pagar 4 mil reais ou então 6 parcelas de 700 reais. Ele dá 10% à vista, né? Então, 6 parcelas de 728 reais. Seria algo por aqui. Da mesma forma, você consegue sempre dizer, ó, tem 9% aqui de desconto à vista. É 10, mas só para fins didáticos aqui, eu não vou conseguir ficar achando aqui os 10%, pior que eu consegui. Então tá, R$ 735 reais em 6 parcelas, ou então uma parcela de 4 mil. Você descobre que tem uns juros aqui de 2,86%. Isso aqui vale a pena você ir lá no banco, pegar um empréstimo para pagar à vista, que você vai pagar menos juros para o banco do que você pagaria para o boleto ali do IPVA, do IPTU. Tá? Então, isso aqui é uma decisão financeira fundamentada. É você comparar os juros de operações com a rentabilidade que você tem nos investimentos. Sabendo que não adianta você segurar, ah, mas eu tenho esse valor aqui. Se for o único valor que você tem é a reserva, tudo bem, segura. Se você tem já um plano para esse valor, segura. Mas se você tem um valor sobrando ali, né, que você não pretende usar agora e vai assumir uma dívida, isso aqui é uma dívida, por exemplo, você tem que saber fazer essa conta. Aí você fala, ah, mas é bicharia de mato, vai dar 400 reais. Só que é de 400 reais em 400 reais que as pessoas vão indo pro buraco. Esse tipo de decisão faz o contrário. Você tem convicção que você está indo sempre para cima, você está sempre elevando o seu patrimônio. Você tem noção que você não está pagando juros à toa. Entende? Quando você vê esses 10%, você tem que saber que existe um juros embutido. Quando você vê um desconto à vista, quer dizer que tem um juros embutido. E a taxa zero é exatamente essa conta. É você ver, né? Quanto seria à vista? Seria um valor. Quanto é parcelado? É outro valor. Pronto, tem juros. Se você vê o parcelado sendo um valor maior do que o à vista, tem juros.
Pronto, não tem discussão. E aí o cara, não, mas é só a taxa de abertura de cadastro. Mas aí você consegue fazer a conta e descobrir que vai ter um juros lá de pelo menos 1% ao mês, né? Então, isso aqui é uma decisão fundamentada. Eu anotei mais coisas para falar com vocês. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Eu ia falar de valor presente, tá? Mas é algo muito complexo aqui. Em benefício do tempo, a gente vai deixar para um próximo vídeo. E até o financiamento imobiliário, né? Só para comentar, né? A compra de uma casa. Às vezes tem gente que faz o seguinte: todo o valor que recebe, paga a parcela do mês e paga a parcela lá do final. Paga uma parcela de agora de R$ 4.000 e paga uma parcela lá do final que está custando R$ 500. Muita gente olha para isso aqui e simplesmente fala: pronto, pô, tô pagando negócio de R$ 4.000 por 500. Tá muito bom. Eu tô economizando aqui R$ 3.500. Só que olha a diferença de prazo. A gente tá falando de uma diferença de 359 meses. Ou seja, ou seja, quantos anos a gente tá falando? Praticamente 30 anos, tá? Então, a lógica do financiamento imobiliário é a seguinte. Você tem lá um saldo devedor. Vamos supor aqui, 350 mil. Você tem lá esse saldo devedor. Pro banco, quando você paga uma parcela lá do final, o banco não tá falando assim, ah, vou te pagar aquela parcela. Quando chegar lá, ela tá paga. Não. Ele tá abatendo esse valor aqui do saldo devedor. Tá? Então ele vem aqui e abate os 4.000. Agora o saldo devedor é 346. E ele vem aqui e abate os 500. Da mesma forma. Agora o saldo devedor. E eu tô desenhando aqui num lugar onde vocês não conseguem ver. Deixa eu ajustar aqui, ó. Você pagou os 4.000, seu saldo devedor foi para este valor. Você pagou os 5.000, seu saldo devedor, os R$ 500, perdão. Seu saldo devedor foi para 345. Para o banco é isso. Qualquer valor que você paga, você simplesmente abate o saldo devedor. Esse saldo devedor é que incide os juros, esse saldo devedor é que incide a correção, e é ele que vai crescendo. Então, assim, se você simplesmente pegar o que algum guru falou, pague tudo o mais rápido possível do seu financiamento, não é a decisão para todo mundo. Porque às vezes você tem uns juros aqui, ó, de 9,5% ao ano, com correção da taxa referencial. Ou seja, com correção bem pequenininha. Às vezes as pessoas confundem isso aqui com taxa Selic, tá? Então, TR, se você ouvir falar Selic, vai ver a mesma coisa, tá? Dá uma olhada lá no seu contrato se é TR mesmo. Se não for, onde for TR, for IPCA, aí a coisa já muda de figura, né? Imagina um contrato que tem a correção de 9,5%, né? Tem os juros de 9,5%, mais a correção da inflação. A inflação for 10%, você vai estar pagando 20% de juros, tá? Então, aí é uma coisa a se pensar. Mas, se você tem lá uma rentabilidade, um juros, perdão, de 9,5% no seu financiamento ao ano, com correção de TR, você tá com juros maravilhoso. Você não consegue pegar um empréstimo desse na pessoa física aí para você gastar, para você fazer alguma coisa, não. Só em financiamento imobiliário que isso aqui existe. Então, se seus juros é baixo, não adianta você ficar pagando a última parcela. Porque imagine o seguinte, você pode investir esses R$ 500 hoje e lá na frente você vai ter mais. Olha só. Olha só como as coisas são. A gente vai fazer essa conta aqui. Imagine o seguinte, ao invés de você pagar esses R$ 500 aqui, você vai investir ele por 360 meses. Então a gente vai descobrir bem aqui, ó, quanto vai ser o valor futuro lá na frente. Imagine uma rentabilidade aqui de 0,8% ao mês. Imagine aqui, a gente está falando de 360 meses e não vai ter PGTO. O valor presente é R$ 500. Você chega em 8.000 lá na frente. R$ 500 corrigido a 0,8% ao mês chega em R$ 8.000. Então, ao invés de você pagar do nada, vou pagar uma parcela lá do final porque é uma dívida muito longa. Pensa sempre no trade-off, que é o custo de oportunidade. Você sempre tem mais de uma decisão a tomar. Nunca é só uma decisão. Mas aí tem gente que simplesmente pega o que alguém falou e fala: tenho que fazer isso, tenho que quitar, tenho que me livrar dessa dívida. Mas uma dívida de um financiamento imobiliário é uma dívida boa, uma dívida barata normalmente. Olha lá de fato, a sua rentabilidade dos seus investimentos e compara com juros e vê quem é maior.
compara com o índice de correção, compara ali com tudo que você paga no financiamento. Para você ver, não é simplesmente sair pagando a última parcela para se livrar dessa dívida, por quê? Você vai se livrar dela em 15, 10 anos ainda, tá? É um longo prazo, sendo que você poderia investir esse valor e formar uma reserva, formar ali a sua reserva de oportunidade, a sua reserva de emergência, até para você depois trocar de casa, poder dar aquela entrada, tá? Então, sempre tem que fazer conta, nunca é só tomar uma decisão e ponto final. E para quem quer aprofundar nesse mundo, tomar decisões fundamentadas nas compras e também nos investimentos, é o que eu te falo, o método C3 está aí para isso, beleza? As inscrições estão aqui abertas somente até sexta-feira. A gente fecha as inscrições para você conhecer. Clica aqui no link abaixo, que depois ou a gente vai aumentar o preço ou ele fecha de fato aí para as próximas inscrições. Então aproveite, é agora ou nunca. Nunca eu exagerei, mas é agora. Aproveita, entra aí, tem muita gente já que consumiu, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já falei com vários alunos, o pessoal tá gostando e tá vendo já transformações, algumas pessoas comentaram ali na comunidade. Espero vocês lá, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.